Gente, muito prazer, meu nome é Nathalie, estou aqui com as meninas, minhas colegas são estudantes de biomedicina, a gente veio fazer um projeto de saúde coletiva com vocês. É um projeto interdisciplinar sobre sífilis, é uma doença que vem ocorrendo muito entre os jovens, mais para HPV, para HIV, né? E a gente veio explicar um pouquinho sobre isso para vocês e deixar um pouquinho mais claro algumas dúvidas. Então, eu sou a Nathalie, essa é a Bruna, Eu sou a Catherine. Eu sou a Inara. Eu sou a Giovana. Eu sou a Isabel. Bom, então a gente vai falar o que são as ISTs, né? Um pouquinho sobre cada uma, se vocês tiverem alguma dúvida. São infecções sexualmente transmissíveis, a gente não chama mais de doenças, porque algumas são tratáveis. A gente vai falar alguns pontos sobre a sífilis, como tratar em mulheres, em grávidas, também um pouquinho mais os danos que ela causa na saúde, o tratamento que é com a penicilina bezetacil, né? E um pouquinho sobre os estágios. Bom dia, gente. Como a Natia disse, meu nome é Bruna. Eu vou falar um pouquinho como é a transmissão da sífilis. A relação sexual é a principal, que é na parte vaginal, anal ou oral. Também a gente tem a transmissão de mãe para filho durante a gestação ou o parto e transfusão de sangue, que é por seringas que tem uma contaminação. E os sintomas, eles têm 4 fases. A fase primária é ulcera indolor no local da infecção, geralmente na genitália, ânus ou boca. Temos a fase secundária, que é erupções cutâneas, febre, dor de garganta, entre outros. A fase terciária, em casos não tratados, complicações graves que afetam órgãos ou coração e cérebro. E a fase latente, não apresenta sintomas, mas a infecção permanece no corpo. Bom, eu sou a Giovana e eu vou falar um pouco sobre a prevenção. A gente já sabe, né, que o uso de camisinha é um método mais contraceptivo para ser usado, tanto a camisinha masculina quanto a feminina. Na verdade, é mais aconselhado que tanto o homem quanto a mulher eles estejam usando a camisinha, não só um dos parceiros. Porque se um dos parceiros tiver e o outro não tiver e sem camisinha, é passado. Então é mais aconselhado que os dois estejam usando para evitar tanto o IST quanto a sífilis, que são várias doenças. Bom, é aconselhado também fazer vários exames de periódicos, porque quando você tem um parceiro, ainda mais se você não tem um parceiro só, você tem mais do que um parceiro, você não sabe o que aquela pessoa faz e ela também não sabe o que você faz. Então o uso da camisinha é mais que essencial para qualquer coisa. Bom, eu vou falar agora também um pouco sobre os tratamentos. A sífilis ela é tratada com antibióticos e a gente tem a aplicação de penicílias. E a penicílias ela é altamente eficaz e ela é mais aconselhada até no início, assim, quando você descobre, porque ela faz tratamentos mais rápidos. Além disso, em casos de alergia, como tratamento, pode ser usado daí outros medicamentos. Mas é essencial que as duas pessoas façam o tratamento para dar certo, para não ocorrer de voltar a sífilis. A penicilina é botulínica, na verdade é a bezetacil, a que mais dói. Então, se vocês pegar, são 3 injeções por semana. Ninguém quer tomar 3 injeções por semana. Bom, eu sou a Isabelle e eu vou falar um pouquinho sobre a congênita na área da sífilis. Bom, congênita não é só para sífilis, ela pode ser usada em qualquer termo. Por exemplo, é o termo de nascer com. Uma criança pode nascer com um síndrome de Down, por exemplo, e pode nascer com sífilis. A sífilis é transmitida a partir da mãe durante a gestação ou na hora do parto e pode causar para o bebê nascer prematuro,
outros problemas. Aborto espontâneo, várias coisas que podem acontecer com o bebê. Eu sou a Kathleen, eu vou falar um pouco sobre a importância da educação sexual hoje em dia. A educação sexual, ela quer ser colocada em escolas, né? Porque ela precisa ser tratada no meio de jovens como vocês, para vocês terem uma ideia do que vocês podem estar correndo risco sobre muitas doenças por aí. Vocês podem ter uma gravidez precoce, a promoção, respeito e igualdade, evita para prevenção por conta de doenças, para vocês, né, não terem isso, porque eu acho que é uma coisa assim que vocês vão levar pro resto da vida. Por mais que hoje em dia tenham algumas que tenham cura, outras também não tem. Então você vai ter aquilo pro resto da sua vida e você vai ter que aprender a conviver com aquilo, fazer um tratamento que pode ser prejudicial para a sua saúde em outras áreas da vida. Tomada de decisões conscientes, principalmente meninas, que às vezes vão na pilha de uma amiga ou outra e acabam se relacionando com a pessoa errada, fazendo de uma forma que não foi legal, acaba ficando traumatizada e você vai ter aquilo para você levar para frente. Você vai precisar fazer um acompanhamento psicológico, vamos dizer isso, para você conseguir confiar em outra pessoa de novo. Então, a educação sexual, hoje em dia, ela precisa ser muito usada, porque as crianças e adolescentes não sabem se cuidar. Realmente, a gente vê muito isso, a gente vê muita menina novinha grávida. Então, a educação sexual, ela é essencial no mundo que a gente vive hoje. Oi, gente, me chamo Lainara e hoje eu vou falar sobre metodologia de prevenção. A sífilis pode ser evitada com medidas simples, como o uso de preservativos e exames regulares. E a importância do tratamento precoce, quanto mais cedo for feito o exame diagnóstico e tratamento, menos serão os riscos. Ações de conscientização que nós estamos fazendo com vocês aqui são essenciais para reduzir a incidência de sífilis e outras STIs. Bom, resumindo um pouco, a sífilis é uma doença prejudicial à saúde, pode ser evitada com o uso de camisinha. A gente vai entregar alguns exemplares para vocês, se vocês se sentirem à vontade, podem pegar ou não, mas eu aconselho a pegar, é sempre bom ter lá na bolsa. Vocês podem fazer um teste rápido e chegar para o médico de vocês. O teste é aquele que você faz um furinho no dedo, faz ali, minutinhos está pronto. Aí ali você já sabe se você tem, vai ter que tratar. Cabecetacil tem o período primário, secundário, terciário. O primário é um pouco mais leve, mas ainda assim tem que ser tratado, porque às vezes não tem sintomas. A gente vai ter que acabar no laje terciário, tomando cabecetacil semana por semana, e não vai ser um negócio legal para ninguém. E também ela fica no organismo depois do tempo, pode dar perda de cabelo, pode dar úlceras nas mãos, bom, e problemas íntimos. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha que se chama Quem Vê Cara Não Vê Sífilis. A gente vai precisar de 5 pessoas. Eu tô impossibilitado. Cinco copinhos de água, não é pra vocês tomar, tá? Quando uma pessoa. É água? Ah, vai.
Você pode